humanidade alimenta a ilusão de que conhece a Deus, de que serve a Deus, que são servos do Senhor, que são cristãos, vivendo em engano. Por quê? Porque se realmente conhecesse a Deus, não chegaria ao caos, aos dias difíceis que estamos enfrentando. Não estaríamos nessa degeneração, nessa degradação moral, espiritual, social, em que todas as esferas onde atua o ser humano, onde atua a sociedade, está sendo corrompida. Se o homem conhecesse a Deus, o comportamento seria totalmente diferente. Mas quando nós questionamos, quando nós indagamos sobre esse assunto, e dizemos, por que você conhece a Deus? Rotineiramente, como ontem eu presenciei, a pessoa diz, eu tenho uma religião. Ter religião não é indício, não é sinônimo de conhecer a Deus. Porque de religião o mundo está cheio, está saturado. E, incrivelmente, eu quero dizer uma coisa, por conviver na parte administrativa da igreja, na parte pastoral da igreja, onde diuturnamente nós cruzamos com assuntos, com temas, com situações hediondas no seio da igreja, na qual nós chegamos à seguinte conclusão: as piores pessoas, as mais perversas, elas são vestidas, são passadas em cima de uma religião. Observe na igreja que você vive, que você serve, que seja uma igreja evangélica ou não, aquelas pessoas mais ruins, que infernizam, que tiram o sossego, que perseguem, são as que estão à frente, não perdem um trabalho, não perdem nada se mostrando que é melhor, que está à frente, que está acima. Isso acontece em todas as denominações. Então, religião, nessa linha de pensamento, não é sinônimo de conhecer a Deus, não. Mas vamos ler um texto bíblico para arejar nossa mente, para compreender aonde eu quero chegar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22, 23 e 24. E estando Paulo no meio do aerópago, disse aos homens atenienses: em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando e vendo o vosso santuário, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eis, pois, que vos honrais, não conhecendo o que vos anuncio? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e o Senhor da terra, não habita em templo feito por mão dos homens. Vamos entender o que Paulo queria expressar, o que Paulo queria externar. Os gregos, os atenienses, eles eram muito supersticiosos. E ali no aerópago, no local das autoridades, o local de destaque, especialmente dos religiosos da cidade, estava exposto um panteão. Panteão é um grupo de imagens de santos ou de virtuosos, pessoas de determinadas religiões. E ali tinha Zeus, não Deus, que era o deus dele principal, tinha Atenas, tinha Afrodite, e tinha todos esses deuses da mitologia grega. E eles, com medo de esquecer o nome de algum e ser penalizado, deixaram um altar vazio, deixaram um local vazio,
e colocou ao Deus desconhecido, porque de repente poderia surgir um Deus que eles não haviam feito citação. E Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: olha, vocês têm superstição, porque o Deus que eu vos quero falar é esse aqui, que vocês não conhecem. Vocês podem conhecer Afrodite, vocês podem conhecer Zeus, vocês podem conhecer os titãs, que eram os deuses dele. Você pode conhecer Hades. Vocês podem conhecer os diversos deuses aqui do Olimpo. Mas não conhece esse aqui, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. E aqueles homens ficaram perplexos. Se pegarmos esse texto e trouxermos para a conjuntura atual, o que nós estamos vivendo, nós podemos ver nas diversas religiões, muitas vezes até nos evangélicos. Evangélico, eles não adoram imagem de escultura, mas muitos botam retrato do pastor, especialmente pastor presidente, e fica no lugar da imagem de escultura. Coloca a sua posição pastoral, presbiterial, coloca sua posição de destaque para ser honrado entre os homens, para ser validado, ser visto entre os homens. Mas olhando as religiões por aí, nós veremos Deus para todo tipo de coisa. O Deus do bom conselho, o Deus do bom parto, aquele que ajuda quem foi picado de cobra, o Deus dos motoristas. Uma imagem, uma figura para cada necessidade, para cada situação humana. E o Deus que se torna desconhecido, o qual eles não podem colocar uma imagem que eles não conhecem, ninguém nunca viu a Deus, é pela fé. O firme fundamento das coisas que se espera é a certeza das que não se vê. Está lá. Muitas vezes não precisa um púlpito, um altar, um atagé para colocar esse Deus, porque é um Deus desconhecido. E hoje Paulo, e hoje Atos dos Apóstolos, a Bíblia quer lhe apresentar esse Deus. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que fez a sua vida. Porque como os atenienses, como aqueles gregos, você tem reverenciado, você tem vivido, você tem se voltado para todos os tipos de entidade. Se olhar direitinho, não existe aquele culto, aquela liturgia para Deus. Não existe uma devoção para Deus. Existe um dia, uma liturgia para cada tipo de coisa, menos para Deus. Se a gente olhar direitinho, os grandes profetas das religiões pagãs, ou Deus para ele, que é intercessor do budismo, do confucionismo, do islamismo, né, Maomé, do espiritismo, Allan Kardec, do sikhismo, que é Maná, uma religião ali da Palestina, parte da África e Ásia, a parte mais do sul. É pouco conhecida aqui, não é falado, mas existe essa persona que tem uma grande influência, chegando a mais de 15% da população a nível mundial, que são os seguidores, especialmente aquelas pessoas que adotam os cultos africanos. Mas nenhuma dessas personalidades, nenhuma dessas entidades nunca criou nada. Simplesmente foram aclamados, foram separados, foram apontados como Deus, como senhores, como os orientadores espirituais. Mas nenhum pode dizer que criou nada, a não ser o seu pecado pessoal. E assim, nós tínhamos visto a humanidade
estritamente religiosa, uma humanidade que muitas vezes anda com a Bíblia, lê texto bíblico, manda versículos pela manhã, medita nos salmos. Ninguém tem o direito, nem o evangélico, nem o pastor evangélico, tem o direito de dizer que as outras pessoas não leem a Bíblia. A gente não está com ela. Mas essas pessoas observam a Bíblia, leem a Bíblia, mandam salmo às pessoas não evangélicas. Dentro da sua casa está aberto no Salmo 21, no Salmo 23. Hoje estudam a Bíblia. Isso é louvável, isso é bonito. Pessoas não evangélicas, entenda bem isso, meu irmão. Entenda isso, igreja do Senhor. Pessoas não evangélicas também lêem a Bíblia. Pessoas não evangélicas também estudam a Bíblia. Mas o principal, não obedece. Não adianta ler, não adianta estudar, mas não obedecer. Porque se obedecesse, aí teria uma íntima comunhão com Deus. E quem tem uma íntima comunhão com Deus conhece. E a partir dali tem um relacionamento pessoal. Há uns anos atrás, uns 100 anos atrás, um pouco mais, os casamentos dos antigos sabem disso, era feito assim, pegava, o rapaz se interessava por uma moça, ia lá, conhecia só no dia do casamento. Era um casamento, era legal, era um casamento, passava na mão dos padres, dos juízes, dos pastores, ninguém pode dizer que não era um casamento. Mas não existia intimidade, não existia conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas estão vivendo assim. Querem ter um relacionamento com Deus, querem casar com Deus, num sentido figurado, que com Deus ninguém casa, né? Questão de conhecer. Sem conhecer, como aquele rapaz que não conhece a moça. Simplesmente eu digo uma coisa. Idade média, século 17, 18, 19, pós-média. Era impulsos sexuais. A moça era bonita, o cara ia atrás. Não queria saber se ia ser uma boa companheira, se ia ser uma boa mãe. Ia atrás, era só impulso. E esses impulsos carnais continuam hoje. Pessoas que querem ter um relacionamento pessoal com Deus. Pessoas que querem ser de Deus, mas não conhecem, fazem a coisa completamente errada. Fazem a coisa completamente contrária. Adorando imagem de escultura. Fazendo apreciações, devoções, benditos de maneira estranha, de maneira diferente, a qual Deus não recebe. Porque a Bíblia é a palavra de Deus universal, independente de ser evangélico ou não. A Bíblia, tanto a católica como a de crente, diz: somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto. E Deus diz: eu não dou a minha honra a ninguém, eu não dou a minha honra às imagens de escultura. Além de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Salmos, Deus não dá a honra dele a ninguém. Se as pessoas conhecessem a Deus, não fariam essas coisas. Observe. Gosto muito de falar sobre casamento, sobre relacionamento, porque esse é o meu dia a dia. Eu posso juntar o útil ao agradável. Quando um casal se conhece, basta o esposo olhar para a mulher, ele sabe o que quer. Basta a mulher olhar para ele, ele sabe que tem que parar alguma coisa, que está falando besteira. Ela olha assim para ele, ele para. Porque existe um relacionamento, existe uma intimidade. Com Deus nós temos também que ter essa evidência espiritual. Porque se a gente conhecesse a Deus, iria ter sentimentos de Cristo. E quem tem sentimentos de Cristo não faz coisa errada. Eu vou abrir um precedente e vou contar um caso do nosso município.
Nós tivemos um período de eleição normal, isso é humano, tem que ser assim. E não houve oposição, não houve. Foi só uma situação, levaram até o fim, vimos o resultado. Mas as pessoas continuaram alegando na mesma situação, no mesmo partido. Foi nego esfaqueado, nego levando no pé do vidro, os processos chegando. Tá aí o judiciário para julgar questões bestas. O que eu quero dizer com isso é que o ser humano ele é infame. O ser humano diz que gosta de uma coisa e não gosta. Ora, se a situação estava toda favorável, por que brigar? Da mesma sorte, são com as coisas de Deus. Dizem que é de Deus, mas são partidários de coisas estranhas, de cultos estranhos, de adorações estranhas, que se mutila, que se machuca, que se vitupera, que se desmoraliza diante de Deus. Ser desmoralizado diante dos homens é ruim. Mas uma hora todo mundo esquece. Mas ser desmoralizado diante de Deus é uma vergonha eterna. Porque até o bicho bruto, que você não dá nada, o jumento, o cavalo, o burro, o boi, a formiga, conhece Deus, meus amados. Entendeu não? O bicho bruto conhece Deus. O animal irracional conhece Deus. E nós que somos imagem e semelhança de Deus não conhecemos. Tem prova bíblica. Não estou contando história da carrochinha, não. Não estou dizendo um discurso sem eloquência. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o seu presépio. O presépio aqui, manjedoura, viu? A manjedoura do seu dono. Mas o povo de Deus não conhece. O meu povo não tem inteligência. Esse versículo está bem diferente. Eu tirei da Septuaginta. A Septuaginta, aquela Bíblia que traduziu a católica e a evangélica. Então o bicho bruto conhece o seu dono, o seu possuidor. Vamos aqui além, não vamos levar a questão do dono humano, mas de Deus. O jumento, o seu presépio. Sabe o que é presépio? A manjedoura, o dono da manjedoura. Mas o homem não tem inteligência. Olha, se a Bíblia diz que não tem, não tem. Então pronto. Tudo que é desconhecido tem a capacidade de gerar 3 emoções. Tudo que é desconhecido. Medo, 1. Curiosidade, 2. E ansiedade. Isso é psicologia aplicada, viu? Quem não conhece a Deus vive dentro desse contexto. É medroso, é ansioso, é curioso. Quando vai uma igreja evangélica, vai para ver como é lá. Eu lembro-me quando estava concluindo meu seminário, meu tese de conclusão, a minha formação. Eu fui obrigado a estagiar em diversos lugares. Como eu tinha... o meu TCC era na questão da demonologia. Eu fui visitar terreiros de Umbanda, eu conheci pessoas espíritas. Eu tive que interagir com as religiões. Nunca cheguei lá enganando ninguém. Se eu sou aluno de teologia, vim conhecer como é o trabalho de vocês. Nunca cheguei escondido, espreitando, não. Eu dizia o meu papel. E chama-se curiosidade. Porque eu tinha que falar, eu tinha que interpretar, eu tinha que dissertar o assunto. Então era curiosidade. E tem pessoas que aplicam essa metodologia às coisas de Deus. Vai na igreja evangélica por curiosidade. Para ver como é que eles tomam a ceia, para ver como é que eles cantam, para ver como é que eles oram. Uma vez eu lembro-me como hoje, vou contar um assunto interessante. Parece feio, mas não é feio.
Chegou junho, neto de irmã Marina. Ele andava comigo, começou a ir para a igreja e disse: ô irmão, isso eu estava na Assembleia de Deus aqui de Alagoa Nova. Júnior, mora aqui em Alagoa Nova, hoje militar, uma pessoa maravilhosa. Lembro-me como hoje, ele molequinho, 10, 11 anos, disse: ô irmão Robson, me mostra o tanque que vocês se batizam. Aí eu fui mostrar. Isso é aqui, olha. Aí disse: é verdade que vocês, os crentes, tudo entra nesse tanque para fazer sexo? Eu fiquei, meu irmão, entra no tanque com a roupa e a gente entra com uma bata branca, não existe isso aqui não. Disseram a ele isso, e tem pessoas que vai lá para ver se é desse jeito. Vai rasgar a boca, vai se machucar, porque não é assim que acontece. Então as pessoas são assim. Quem não conhece é medroso, é curioso e ansioso. A sua ansiedade, a seu pânico, a sua síndrome de pavor noturno, a sua insônia é porque você não conhece a Deus. Porque os que conhecem a Deus dormem como anjo. Tem pessoas que dormem 3 horas, tem pessoas que dormem 5 horas, tem pessoas que dormem 12 horas. Cada organismo tem o seu jeito. Por exemplo, 5 horas é suficiente para mim. Dormindo pouco, fui para o neurologista. Psiquiatra, doutor Eliane, do PSF, falou: então, Rob, seu organismo é isso mesmo. Isso não é doença, não. Então tem pessoas que dormem menos, não é insônia. Mas você vai ter que ficar na cama de 9 da noite às 6 da manhã. Ainda assim eu faço. Fico deitado, orando, pensando, jogando pensamento fora. Mas quem não conhece a Deus tem essa ansiedade, essa insônia. Não tem diazepam, não tem Rivotril, não tem clonazepam, não tem Ocadil que resolva. Te desliga, desligar não é dormir não. Ora, se uma hora for preciso, o estresse, tem problema de tomar. Mas tomar religiosamente para dormir, você está se prejudicando, meu amado. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, nos deixa um grande conselho. Vou ter que parar, tem muita coisa, mas vamos ler esse versículo. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como uma alva certa, e ele virá como chuva seródia, regando a terra. Então o que é que a Bíblia diz? Prossigamos em conhecer a Deus como a alva. Toda manhã o sol vai nascer, toda tarde ele vai se pôr. É certo, é uma convicção. Então quem conhece a Deus tem toda essa certeza. Então, meus irmãos, vamos parar. Tem muita coisa aqui que ainda deveria ser falado, mas para não ficar cansativo, eu já superei mais de 20 minutos de pregação. Rádio nós não podemos passar de 20 minutos, fica cansativo para quem está do outro lado. O horário se chega. E no próximo domingo estaremos dando continuidade à nossa pregação, à nossa homilia dentro das respostas aos nossos internautas. Desde já, vou me despedindo de vocês. E que a graça que há no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês desde agora e para sempre. Amém.